capítulo 2, versículo 20. Antes de eu começar a ler, presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Eu estou me sentindo um pouco que nem Paulo na igreja, falando da igreja de Corinto. Tem um texto que diz assim: irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que eu fiz a vocês. Tudo que vai ser dito aqui, vocês escutam o ano inteiro nas pregações. E o que será dito aqui, para um ou outro é novidade, mas para o restante é algo que nos meus 9 retiros é falado. De uma maneira ou outra, de uma forma ou outra é dito. Só que já passou a hora da gente cumprir, né? Então vamos ler. 20. Vamos lá. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai glorificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ora, se eu fosse resumir essa palavra, eu digeria a seguinte situação. Suponhamos que eu chegue atrasado aqui, chegue meia hora atrasado, e diga a você, e ele chegando meia hora atrasado para pregar, vocês irritados, né, porque estão sentados aí sem o que fazer, né, bem incomodados, vocês perguntariam a mim: não, por que você chegou atrasado? E eu falaria assim: bem, eu estava vindo para cá, e aí eu percebi que a bola de vôlei tinha caído na estrada. E nem aquela situação. A bola de vôlei caiu lá fora. E aí eu não poderia deixar de ir lá pegar a bola de vôlei, né? Fui lá, peguei a bola de vôlei. Só que no momento que eu pego a bola de vôlei, eu me descuido, não olho para a estrada, e vem um caminhão e me atropela. E aí eu me atraso e chego atrasado aqui. E aí, chegando aqui, vocês têm, bem, 2 perguntas, né? 2 possibilidades aí na mente de vocês. Uma, o Renan é maluco, por ele estar contando essa história. Ele inventou, ele é doido, tem que botar ele no hospício e tudo mais. Segunda, o Renan é mentiroso, porque como pode uma pessoa ser atropelada por um caminhão e continuar sem marcas, e continuar perfeito assim, né? Como pode uma pessoa ser atropelada por um caminhão que pesa toneladas e continuar andando e continuar, né, sem ajuda? Né, filho? Não é Deus maior que o caminhão? Como pode uma pessoa dizer que é de Cristo e continuar do mesmo jeito? Como pode uma pessoa dizer que é de Deus e não ser transformada? Como pode uma pessoa ter fé e não evidenciar a fé? Como pode dizer uma pessoa que tem amor e não amar? Como pode dizer uma pessoa que tem paz e em qualquer momento de tribulação ficar irritadinho, ficar nervoso, praguejar? Não tem sentido. Resumir todo o aí, todo objetivo. Mas não é só isso não que eu quero falar. A fé sem obras é morta, é inoperante.
Se você diz que está em Cristo, você tem que viver como Ele andou, né? Como eu posso deixar minha fé operante? Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Uma vez salvo, você tem que desenvolver. Uma vez com fé, você tem que evidenciar a sua fé, né? Óbvio, a salvação, né, vem pela graça mediante a fé. Mas bem, será que realmente um dia você crê para a salvação? Será que realmente você crê de fato em Cristo? Então vamos lá. Como eu demonstro isso? Como eu desenvolvo isso? Primeiro ponto. Isso. Nossa, cara, é a terceira vez que vocês estão escutando isso numa pregação sobre a palavra de Deus. Então quer dizer que Deus está vendo aí, o pessoal está lendo a Bíblia. Vamos lá, conhecendo a Bíblia, armazenando conhecimento. Esse é o primeiro tempo. Em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, já está até lá, tem que abrir, diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra. Primeira coisa que eu quero falar aqui, a passagem não diz se a palavra permanecer em vós. A passagem diz o quê? Se vós permanecerdes na minha palavra. Isso significa o quê? Nós estamos pregando aqui no retiro. Os pastores pregam nos cultos. Você lê sua Bíblia em casa. Eu acho. Você recebeu a palavra. Mas a palavra, ela, se você não fizer alguma coisa, não cultivar essa palavra no seu coração, ela não vai ficar ali para sempre. Isso é fácil de perceber. Passou o retiro, 3 semanas depois, a metade da igreja vaza. Metade da juventude. 4ª semana, ninguém levanta as mãos no culto. 5ª semana, nem semana, é dia, né? Sei lá, eu acho tão rápido isso. Na outra semana, já ninguém mais chora. Na outra semana, ninguém... É isso. Não permaneceu a palavra. A palavra simplesmente sumiu dos corações. Cabe a nós fazer com que a palavra permaneça em nossas vidas, em nossos corações, cultivando. Mas como fazer isso? Bem, se você recebe uma palavra um dia, que é alimento para nossas vidas, você tem que, no outro dia, se alimentar novamente. E nem comida. Você come hoje, amanhã você está com fome ainda? Quer dizer, sem fome? Né? Você come hoje, saciou. Amanhã você está sem fome? Não. Tem que comer de novo. Mesma coisa, a palavra de Deus é assim. Senão, você morre, né? E no caso aí é a morte espiritual. O cristão que permanece na palavra de Deus, deixa a Bíblia governar a sua vida. Foi isso que os reformadores pensaram quando fizeram a reforma protestante na sola escritura. Somente as escrituras. A sua vida tem que se basear nas escrituras. O seu falar, a sua forma de agir, a sua roupa decente, né? Tem que ser baseada na palavra de Deus. Não seja de preço e por aí vai. Sua vida tem que ser baseada na escritura. Para você ser discípulo do mestre, né? Senão você não é discípulo. Eu gosto dessas passagens porque elas são bem certas, né? Ou é isso ou é aquilo, já acabou, assim sim ou não. Ou você ou você, né, é de Cristo ou não. É assim que a Bíblia trata. Se você for perceber nas outras passagens, vai ler a primeira carta de João. Se permanecerdes em mim, é isso. Se não, é aquilo. É o tempo todo assim. Então, passa aí, volta. O Vini, ele pegou a tradução da NVI, se não me engano, daqui. Mas a tradução do João Ferreira de Almeida, que é da maioria, diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece, né? Aqui a gente leu: se permanecer na minha palavra. Permanecer é o ponto-chave da pregação.
de hoje. Você precisa permanecer na palavra, você precisa, se você diz, né? Você permanece nele, você está nele, né? Você deve andar assim como ele andou. Então, como Jesus andou em relação à palavra? Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 14, eu só vou relembrar a vocês o evangelho já pregado, tá? Diz assim, Jesus, né? Ele foi levado ao deserto, guiado ao deserto pelo Espírito, e lá ele foi tentado por Satanás, pelo diabo. E como é que ele se defendeu? Se defendeu com louvor, falando corinhos, citando corinhos de louvor, que não tem teologia nenhuma, vários. Ele citou o quê? A palavra. Como é que o diabo atacou Jesus? Com a palavra. Por que armazenando conhecimento? Você precisa armazenar a palavra de Deus dentro do seu coração, para que na hora certa, na hora da dificuldade, o Espírito Santo, ele te use. Como é que você quer ser usado por Deus para se defender com a palavra, para que no momento que você declara algo para a sua vida, para você pregar a palavra de Deus, que você não sabe nada da Bíblia? Ou se você sabe Salmo 23 e Salmo 91 como qualquer católico sabe, ou como qualquer espírita, ou como qualquer... Enfim, né? Não tem católico não praticante. Sabe? Não dá, né? Então, a gente viu o exemplo do mestre. Bem, se você não tem o costume de ler a palavra de Deus, né? Se eu não tenho o costume de ler a palavra de Deus, automaticamente eu não estou nele, porque se permaneceres na minha palavra, lembra? Automaticamente eu não estou nele, eu não ando como ele andou, e aí a gente pode desencadear um monte de coisa que a gente não faz, e não é. Então isso torna a gente o quê? Mentiroso, né? Como eu falei lá no início, se eu sou atropelado por um caminhão e eu chego aqui bem, normal, né? Se eu digo que eu tive um encontro real com Cristo e nada muda, alguém aí está fazendo uma coisa errada, é maluco, é mentiroso. Segundo ponto, além da Bíblia, temos outra coisa que nos ajuda a operar a fé, né? A tornar a nossa fé, a praticar a nossa fé em ação, botar a nossa fé em ação, que é a oração. Bem, leitura da palavra de Deus e oração. Por isso que eu estou falando que eu estou repetindo uma coisa que a gente escuta sempre, né? Desde a escolinha, desde os primários, juniores, eu falo isso. E aqui tem vários juniores que eu dei aula que já escutam isso de mim há um tempão. Então vamos prestar atenção. Oração, a força do fraco. Primeiro ponto, como devorar? O que é oração? Caraca, pergunta de primária, né? Falar com Deus, certo? Falar com seu pai. Como é que se deve orar? Muita gente não sabe. Muita gente só pede, né? Não ora com ninguém, não agradece em nada. Vamos lá, primeiro ponto, agradecimento. Lá em Salmo 100. No Salmo 100, no versículo 4, diz lá assim: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Entra na presença de Deus agradecendo, louvando a Ele. Tem gente que recebe a bênção do Senhor e nem agradece, nem louva. No Antigo Testamento você pega, quando Deus opera as maravilhas, você pega Miriam cantando, você pega Débora fazendo louvor a Deus. Você já fez algum louvor ao Senhor por uma vitória? Será que você tem um coração agradecido ao Senhor? Vamos pensar nisso. Confissão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de João. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão de pecados.
Precisamos confessar nossos pecados ao Senhor. Petição, Tiago 4:2. O bom que o Tiago já está perto todo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Né? Você tem levado tudo ao conhecimento de Deus? Até as coisas pequenininhas, você tem levado ao conhecimento do Senhor? Deus quer ouvir de você os pequenos detalhes. Né? Deus é o seu Pai, Ele gosta de estar junto contigo. Então conte ao Senhor, peça ao Senhor, coloque diante do Senhor toda e qualquer situação. Vamos lá. Intercessão 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Quando é que foi que a sorte de Jó mudou? Quando ele orou pelos seus amigos. Pode ser que na sua vida hoje alguma coisa não esteja mudando porque você é egoísta, porque você só coloca você diante de Deus. Quando você começar a orar pelos seus amigos, quando você começar a orar pelos seus irmãos, quem sabe Deus não vai mudar, né? As coisas ao seu redor. Você não se torna menos egoísta. Eu peguei aqui de novo para a oração, deve andar assim como ele andou, para demonstrar a vocês que muitos estão mentindo para si mesmos. Como é que foi que Jesus andou em oração? Né? Vamos lá. Lucas 4, versículo 1 ao 14, versículo 1 e o versículo 14, não vou abrir não, mas diz que o Senhor foi guiado ao deserto pelo Espírito e jejuou lá 40 dias, não foi? Ficou lá em oração, e isso iniciou a jornada dele, não foi isso? Antes de tudo, o que ele fez? Ele jejuou, ele orou para começar a jornada dele. E lá no versículo 14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então, olha só que interessante. Ele entra, né, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, e sai no poder do Espírito, por causa da oração, por causa da separação, por causa do jejum. Em Lucas 5,16 diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tipo, a multidão lá querendo: Jesus, fala comigo e tudo mais. E ele separava um tempo para orar. Mateus 14:23. Outra passagem que tem de Jesus orando, né? E na Bíblia nem tem tudo. 14:23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Novamente Jesus orando. Prometo que já está acabando. Eu vou pular algumas aqui, tá? Você que deu em mim. Botei isso aqui. Cadê o 12? Ah, essa aqui é linda. Lucas 6:12. Olha a pirada. Isso aqui é para a gente se envergonhar. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Você já passou uma noite orando a Deus? Já? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome dos apóstolos. Cara, esse aqui foi um momento de dar uma decisão muito importante para Jesus. Jesus estava escolhendo os 12. Mas para tomar uma decisão tão importante, Jesus se retirou e orou. E ele não ficou 5 minutos orando por alguma coisa, ele batalhou em oração, ele perseverou. Ele orou uma noite inteira por uma decisão difícil. Tem gente que toma decisão difícil assim. Se as fáceis não coloca diante de Deus, imagina difícil. Né? Isso é uma coisa para se pensar. Em Mateus 26:36, que é a última, vamos lá.
Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Bem, eu não vou ler até o final, mas aí os discípulos dormem, aí Jesus volta, acorda e tal, vamos orar e tal, vigiai e orai. Aí o discípulo volta, dormir, tipo que nem alguns aqui, sabe, estão dormindo? E eu estou vendo? Jesus orou antes de ser crucificado, antes daquele momento. Jesus estava angustiado, Jesus colocou a gente dessa situação. Jesus era um homem de oração. Sabe o que precisamos? Nós não precisamos, cara, de gente, nós não precisamos de dinheiro. A juventude de Copacabana não precisa de um louvor melhor, não precisa de pregação melhor, sabe? Não precisa de nada disso. Sabe o que ela precisa? De jovens de oração. Sabe o que a juventude precisa? De homens de Deus. Homens de Deus nascem dos seus joelhos. Automaticamente, se você não é uma pessoa que dobra os seus joelhos, que ora, você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Homens de Deus nascem dos seus joelhos, nascem em oração, crescem em oração. É assim que vocês vão frutificar. Em oração. Como é que vocês querem frutificar sem oração? Uma conversa para os PGs aí. Interessante. Outro ponto, fraqueza. A oração é a força. Jesus. A oração é a força do fraco. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu, quando falo fraqueza, não estou me referindo à fraqueza, ser fraco é um cristão fraco. Eu estou me referindo à dependência. Será que você é dependente de Deus? Toda a resposta, por que você não lê a Bíblia, por que você não ora, é por causa da fraqueza. O reconhecimento, o problema todo que a juventude tem de não olhar a palavra de Deus, de não orar, é o reconhecimento da sua fraqueza, né? As pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. E aí eu queria fazer uma ilustração rápida com vocês, porque o tempo já voou e ainda tem muita coisa para falar. Vamos lá. Pensa aí comigo, porque isso me abençoou muito e eu acho que vai abençoar muito vocês. Pensa rápido comigo. Você está no mar, beleza? Finge que você está no mar e várias pessoas estão contigo nesse mar e você está boiando. E aí, presta atenção no que eu estou falando. E aí a correnteza começa a te puxar. E você começa a remar, você olha para trás, tem uma onda gigantesca vindo em cima de você. E essa onda quebra na sua cabeça. E você vai para debaixo d'água, você está ali se afogando, desesperado, tal, e você vai com a sua força e se submerge, né? E aí você respira. E aí é uma sequência de ondas. E vai mais uma onda e quebra na tua cabeça e você vai, aquela situação toda que todo mundo já passou, todo mundo já sonhou. E você está lá, aquela situação, desesperado, debaixo d'água, e você vai de novo. E vem a terceira e quebra na sua cabeça. Só que na terceira você já perdeu força. Você já perdeu sua energia. E aí quando você olha para cima, tem uma sombra assim, passando. E aí, não pela força da sua vontade, mas em desespero absoluto, sabendo que se você não se apegar àquele objeto que está ali em cima, você vai morrer. E aí você, na força desse desespero, na força da sua fraqueza, você se apega a esse objeto. E você é salvo. Porque você começa a apoiar, porque você consegue ficar em cima. O mar é o mundo que vivemos. São os pecados.
As ondas são uma sequência de pecados te derrubando, te derrubando, te afogando, te afogando. A sombra, Jesus Cristo. Só Ele vai te salvar. Se você não se pegar a Ele com força, desde o tempo de João Batista, o reino é tomado com força. Se você não segurar Ele com toda a sua força, se você não pegar Cristo com violência, né? Com força, você está perdido. Ler a palavra de Deus, orar, é questão de sobrevivência. Se você não ler a palavra de Deus, se você não orar, você está se afogando, você está morrendo espiritualmente. Cristo é a nossa única salvação. Se apega a Ele. Pulando rapidamente, porque provavelmente vou estourar o tempo. Sansão, né? Falando rapidamente a história de Sansão. Vida cristã na teoria prática. Eu quero dizer o seguinte: Deus tem um chamado para você, Deus te capacita para esse chamado, Deus tem um propósito com sua vida, mas o processo de tudo, né, a execução desse plano, é a parte que nos cabe, certo? Então, isso é colocar em prática a teoria, né? Orar, ler a palavra de Deus, está se preparando. E aí, vamos ver a prática, né? Sansão. Sansão, deixa eu deixar lá no livro de Juízes. Eu prometo que não vou ler passagem, mas é só por preconceito. Isso. Primeiro ponto, Sansão. Qual é a vida de Sansão? Sansão, desde o ventre de sua mãe, recebeu o voto de Nazireu, né? Ele é separado para Deus. Mesma coisa que vocês. Tem um chamado, Deus capacitou Sansão, e Sansão começou a sua vida julgando a Israel. Beleza. Primeiro ponto, logo no versículo 14, de 1 a 3. Sansão olha para os filisteus e resolve, aqui no 14, pegar uma mulher filisteia. Pegar no sentido de casar com a mulher. Seus pais, Sansão, pensa melhor, na lei está escrito que você deve pegar uma mulher do seu povo e tal, para casar e tudo mais. Mas não, Sansão era muito forte, né? Sansão sabia de tudo, Sansão escolheu a Tina, né? Para casar. E casou com ela. Sansão era assim. Julgo desigual, né? Não vai dar tempo de abrir, vamos perder tudo aqui, em 2 Coríntios 6,14, fala sobre julgo desigual. Gente, não é possível, cara, que a gente erra nisso, cara. Caramba, cara, eu não estou acreditando, cara, que a gente erra nisso, cara. Sério mesmo. Depois você abre em 2 Coríntios 6,14, mas como pode um cristão luz ter comunhão com as trevas? E julgo desigual não é só namoro com uma pessoa que não crê em Deus de fato, né? Julgo desigual é amizade, sabe? Você vê no Facebook gente que 1 milhão de amigos no mundo, 1 milhão de amigos zoando, 1 milhão de amigos falando palavrão e você curtindo, sabe? Você entra no Facebook, tanta gente da nossa igreja, cara, que faz isso, sabe? Tem mais amigos do mundo que mais amigos na igreja. Pô, cara, eu não estou falando só de namoro não, cara. É desesperador isso, ver isso. Só vai te levar, só vai te puxar para baixo. Além de a onda bater na tua cabeça, vai ter esse guri puxando você. Fica aqui embaixo, morre comigo. Vai para o inferno comigo. Contaminação. Juízes 14, 8 a 9. Isso aqui são os votos que Sansão fez com Deus. Sansão foi quebrando os votos. Contaminação foi o seguinte: Sansão matou um leão. Beleza, matou, foi na cidade, mas ele voltou, tinha falta de mel no leão. E as abelhas estavam lá, Sansão tocou no leão e pegou o falta de mel. Contaminação é o seguinte: Sansão não podia, em hipótese nenhuma, tocar em animal morto. E Sansão tocou. Cara, na boa, Sansão quebrou os votos com Deus milhões de vezes. E aí, Sansão tocou no animal morto. O que significa pra gente? Cara, programas, filmes, pornografia na internet,
papos indevidos, Facebook, isso tudo é contaminação, cara. Isso tudo é contaminação. Tudo isso vai contaminando e vai quebrando todos os seus votos com Deus. Quando você curte alguma coisa, quer dizer que você está se associando com aquilo. Toma cuidado na hora de curtir, toma cuidado na hora de compartilhar coisas no Facebook, né? Toma cuidado na hora de ver programa de televisão, filme, cara. Filme, cara, eu odeio isso. O filme tá ficando, todo filme tem uma parada desnecessária. O filme tá ficando meio quente, cara, muda de canal, desliga, vai ler essa palavra de Deus. Na verdade, você não devia estar vendo esse filme. Jogo. Rapidamente falando de jogo, porque eu sei que tem muita gente que joga videogame aqui. E nesse assunto eu posso falar muito bem. O jogo, eu estava falando com a Carolzinha. O jogo, eu estava vendo um estudo de um neurocirurgião, que ele diz que quando você joga um jogo, é liberada uma substância do seu cérebro parecida com a nicotina, que faz você se viciar e faz você ficar tranquilo. Se liga nisso, sabe? Você começa a jogar, você é viciado, não joga. Só joga se realmente você não tiver nada para fazer. Se você tiver lido a palavra de Deus, se você tiver orado, se você tiver feito seu dever de casa, se você tiver trabalhado, aí sim vai jogar um jogo. Não é não? Pô, vamos lá. Outra. Brincadeira, né? Legal. Sansão fez uma aposta com os filisteus. Presta atenção. Sansão fez uma aposta com um enigma. Fez um enigma com os filisteus. E é engraçado, nunca é, né? Mas como aconteceu a situação? Sansão fez enigma e começou a brincar com eles. Se vocês acertarem, eu dou isso para vocês. Se vocês errarem, vocês vão dar aquilo para mim. 10 roupas de festivais, 10 festivais. Eu nem vou... Cara, aconteceu tanta coisa por causa desse enigma, cara. Os filisteus pressionaram a mulher de Sansão, depois queimaram a casa de todo mundo, houve muita confusão. Cara, quanta gente está brincando com o diabo, quanta gente está brincando com as coisas de Satanás. Eu vou repetir uma ilustração que o pastor Marcos fez, e eu já tinha falado antes com vocês, que é o seguinte, tem gente, o diabo, tá? É como se fosse um cachorro numa colher, ele tem seu raio de ação. E tem gente que fica fazendo bilu-bilu de cachorrinho, sacou? E fica, vem cachorrinho, vem cá pegar. E sai do círculo do raio de ação do diabo, do cachorro, né? Aí vai, entra, vem cachorrinho, vem. Aí vai chegar uma hora que, né? Ele pega você e te destroça, cara. Por que não ficar no outro, bem distante, né? Por que não vigiar? Por que não ser vigilante? E a gota d'água, que está lá em Juízes, 18:21, que aí eu vou ler. Juízes, capítulo 16, 18:21. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. Mas o seguinte, Sansão ficou fazendo como se fosse um bobo da corte, né? Para os filisteus lá na casa que estava cheio de filisteus. Acabou que o inimigo brincou com a vida de Sansão, né? Quando eu li essa palavra aqui, cara, eu me lembrei da peça da Nilson, do João, e o diabo fica, me dá seu coração, João, me dá seu coração. Aí João fica, não, meu coração não. E aí o diabo vem, me dá seu coração. Sansão deu seu coração, cara. Quebrou o último voto que ele tinha com Deus. A única dignidade dele era essa, cara, o que faltava. Se você for ver lá em Números, o que faltava? Sansão fez de tudo. Sansão, quando cortou o cabelo, era um voto, não podia passar navalha na cabeça de um voto.
desse tipo de voto. Não podia, mas Sansão fez o que fez. Deus tem tudo sob controle. Deus, às vezes, não sei se você vai me entender, mas, cara, às vezes Deus vai travar você, cara. Você está brincando com Deus, você não está tendo devocional e você acha que é cristão, você não lê a palavra de Deus, não ora, não é dependente de Deus. Sansão é igualzinho, cara. Eu me incluo, nós não somos, vamos dizer assim, né? E aí a gente quer levantar as mãos, a gente quer chegar no retiro, a gente quer fazer de tudo, a gente quer que Deus desça, Deus é justo, Deus é santo, Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, Salmo 4, né? Desculpa, Chiclete, se eu peguei o versículo. E a gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa com Deus, cara. Deus não vai fazer. A palavra de Deus revela, a Mariana estava falando ontem, lembrei agora. Vamos orar que Deus possa revelar a nós os nossos pecados. Cara, a palavra de Deus revela os nossos pecados. Jesus disse uma vez: errais por não conheceres as Escrituras. Quer saber se você está pecando? Lê a palavra de Deus, cara. Cara, quem lê a palavra de Deus deve estar cheio de pecado, que não sabe que está pecando, mas não sabe por que não lê a palavra de Deus, cara. Vou parar aqui porque eu não sei quanto tempo já tem, mas presta atenção. Lá no versículo 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Você pode quebrar o voto com Deus quantas vezes você quiser, mas Deus nunca vai quebrar o voto dele contigo. Você pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. A graça do Senhor é soberana. Como diz o pastor Alexandre, sempre quando pega essa pregação e fala isso: Deus é o Deus de segunda chance. É isso que ele fala? Deus é o Deus da segunda chance? Cara, não é brincadeira não, nosso Deus é muito bom, né? Então, o cabelo começou a crescer, quer dizer que isso é referência à graça de Deus. E Sansão lá, quando ele estava dentro da casa, e cheio de filisteu, ele orou a Deus e pediu a Deus mais dessa vez que o Senhor, vamos ler, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. E a palavra de Deus diz que Sansão fez força, né, sobre a base da casa, e a casa caiu. E Sansão matou mais na sua morte do que matou. São 20 anos de... ele tinha 20 anos como juiz, né, foram 20 anos. E Sansão matou mais naquele momento. E Sansão, se você for ler, Sansão brigou com geral, matou muita gente. Sansão matou mais naquele momento do que sua vida inteira. Ou seja, Deus ainda trabalhou nele, com ele, após isso tudo, com a sua graça e com o seu amor. Para terminar, eu queria ler uma passagem, um versículo. Eu já até anotei. Eis que estou à porta e bato. Gente, a gente às vezes lê a palavra de Deus com tanta negligência, com tanta rapidez, que a gente não percebe os detalhes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Feche os olhos, por favor. Vamos orar. Nesse momento, nós temos aqui pessoas que estão pisando aqui pela primeira vez. Nós temos nesse momento pessoas que não são cristãos, porque não são mesmo, que sabem disso. Nós temos pessoas aqui que acham que são, por estarem na igreja há muito tempo, mas não cumprem os mandamentos. Não ama a Deus, não anda como ele andou, porque acha que é muito difícil, não tem devocional nenhum no seu dia, não lê a palavra de Deus, não apresenta conhecimento, não ora porque se acha que é mais forte que Jesus. Se Jesus orou em toda e qualquer situação,
Se a gente não ora, porque a gente é muito mais forte que Jesus. Muito mais forte. E a gente é, de fato. Uma coisa que eu peço a vocês agora. Coloca a mão no seu coração. E você, a partir de agora, faça um voto com Deus. Aí no seu lugar, baixinho, pode fazer um voto com Deus. Se arrepende dos seus pecados. Porque Deus é santo, Deus é justo. Confessa a Deus seus pecados para se perdoar. Faça um voto com Deus. E eu vou te pedir uma coisa. Agarre a Jesus com todas as suas forças. Não deixe ele escapar entre os seus dedos, não deixe escapar entre as suas mãos. Agarre a Jesus como se fosse a última coisa da sua vida. É questão de sobrevivência. E sem ele, você não é nada. Sem ele, nada você pode fazer. Deus amado, a tua palavra é santa, Senhor. Obrigado por ela. Obrigado por cada vida, Senhor, que veio esse retiro, Pai. Escutar a tua voz, a tua palavra, Senhor. E nós não queremos passar por mentirosos, Pai, na tua presença, quando o Senhor voltar. Porque evidencia se um dia nós tivermos fé, que é dom gratuito de Deus, que prova são as nossas boas obras. Nosso fruto vai revelar, o fruto revela a árvore. O Senhor é o agricultor, Jesus é a videira, e nós somos os ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto. Temos dado fruto. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Nesse momento, eu te peço que o Senhor venha, Deus, com o teu Espírito Santo, Senhor amado, tocar em cada vida, Pai amado. Que o Senhor venha soprar, ó Pai amado, nos ossos secos, Senhor. Que o Senhor venha dar fôlego de vida, Senhor. Que o Senhor venha vivificar, Senhor, os corações, ó Pai amado, com o teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos curar. Que nós possamos, ó Deus amado, permanecer nessa palavra. Cultivar, Deus. Se engana quem acha que sempre vai ter vontade de orar, vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Às vezes não vai ser assim, Senhor amado, mas nós precisamos alinhar a nossa fé com a razão. Nós precisamos ter disciplina. Eu oro, eu leio a palavra de Deus porque eu sei que isso vai me alimentar. Eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor batalha por mim. E eu preciso crescer em dependência contigo. Eu preciso crescer, Pai amado, na minha fraqueza, na minha dependência. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu tiro forças de ti, Senhor amado. A sua graça, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que nós possamos ser cada dia mais fracos, Pai, dependentes de ti. Nunca como Sansão, Senhor. Altivo, soberbo, orgulhoso. Vou matar os filisteus como da outra vez. E aí o Espírito já não estava mais nele. Senhor, que isso não venha acontecer conosco, Pai. Que não seja necessário, Pai, para cairmos em si, Senhor. Em nome de Jesus. Que aquele que ainda não entregou a vida a Ti, que entregue hoje. Que aquele que entregou a vida a Ti e sabe que não produz fruto nenhum, ou produz alguns frutinhos, ou não se arrepende de todos os pecados, ou produz obras da carne junto com as obras
santas, de boas obras. Que essa pessoa também venha se arrepender, Senhor, agora nessa semana. E o Senhor venha dar a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, o seu amor, e venha nos renovar nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos pensar nisso, e essa palavra fique em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo, Senhor. Obrigado.